Fala galera, tudo beleza? Tá no ar mais uma edição do AFC Dicas neste final de semana de eleições municipais, né? Então a gente vai falar aqui dos candidatos, claro que não, né? A gente vai falar de rodada do Campeonato Brasileiro, mas as eleições afetam a rodada, obviamente, porque os jogos serão quase todos no sábado, não teremos jogos no domingo por conta das eleições que acontecem em todo o Brasil. 8 jogos no sábado, 2 jogos na segunda-feira. Este AFC Dicas, mais uma vez, conta com o apoio da Instabet e a presença do nosso mito Lucas Tadioto. Preparado para votar e para analisar os jogos, Tadioto? Muito mais para analisar os jogos do que para votar. Mas vamos lá, vamos fazer o que a gente sabe aqui. Tem muito jogo nesse sábado e falaremos de quase todos eles aqui. Então, bora para cima deles aí. Vamos lá então, deixar a tela da Instabet cheiona aqui, já pediu o seu like, o seu compartilhamento, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as nossas notificações. E o nosso primeiro jogo envolve um time que está sofrendo com surto de Covid-19. O Santos, até o momento desta gravação, tinha 10 jogadores contaminados, além de boa parte da comissão técnica, o técnico Cuca internado. Enfim, situação bastante complicada do Santos, que recebe o Internacional 4h30 da tarde na Vila Belmiro. Esse jogo aqui para mim é um jogo que, além dessa particularidade aí da questão da Covid-19, envolve o Internacional, que está aí recém com um novo treinador, né? Vai ser a estreia do Abel Braga pelo Inter no Campeonato Brasileiro, já fez a estreia oficial comandando o time aí na Copa do Brasil com resultado ruim, mas a questão toda é que o Santos teria essa semana disponível para poder treinar e se preparar melhor, mas essa questão da Covid-19 acabou atrapalhando os planos aí e é um fator complicador bem importante aí para a equipe do Santos. Acredito que alguns jogadores estarão de volta já para esse jogo contra o Internacional, mas ainda longe da equipe ideal. A ausência do Soteldo, que se apresentou para a seleção da Venezuela, também joga contra o Brasil. Inclusive a gente falou sobre esse jogo no nosso último vídeo. Se hoje ainda não for sexta à noite, você pode ir lá no vídeo e ver a nossa análise para Brasil e Venezuela. É um complicador também, outra peça importante que o Santos não vai ter à sua disposição. Mas o Inter também tem problemas. O Inter está sem o Heitor, que foi expulso no último jogo, lateral, que era uma peça importante no time. Está sem o Patrick, que era outra peça-chave, que está lesionado, não joga também. Tem aí o Galhardo, parece que já não está nos seus melhores dias, aí já não vem conseguindo fazer bons jogos. Então, mesmo com todos esses problemas do Santos, eu acredito que o Santos pode sim fazer um jogo de superação e pegar esse Inter bem desarrumado. O Inter que tem um histórico bem ruim também jogando contra o Santos na Vila Belmiro. O Santos leva larga vantagem quando joga em casa contra o Inter. Então, por isso, eu ainda vou escolher o Santos ou empate, ou seja, uma dupla chance para o lado do Peixe, pagando 1,83, acima de 1,80 eu já acho essa entrada boa. Tem valor apesar dos desfalques do Santos, porque teremos um confronto aqui de duas equipes que estão tentando uma reabilitação no campeonato. Você vê que as análises do Tadioto são tão pesadas, né, que o próprio site da Instabet, quando percebeu, já até parou, né? Tá carregando até agora aqui. Tão pesado que é o conteúdo aqui do AFC Dicas. Deixa eu fazer o seguinte, então, para não ficar essa tela aqui desse jeito, eu vou colocar o Tadioto cheião aqui na tela. Rafa vai me matar na edição, mas é necessário. Estreando camisa nova da Postos FC, tá bonitão. Enquanto isso, eu vou tentando acertar aqui, dar um F5 no site da Instabet. E aí você fala do nosso próximo jogo, Tadioto, que é Sport e Vasco da Gama, 4h30 da tarde também neste sábado. Então, são duas equipes, particularmente a equipe do Sport Recife, eu tenho uma dificuldade grande de ler essa equipe, porque já teve grandes momentos no campeonato Sport Recife, mas voltou ao que a gente imaginava que fosse ser lá no início do campeonato, uma equipe disputando mais na parte de baixo e oscilando bons jogos com atuações bem complicadas, né? Então, eu vou trabalhar nesse jogo pré-live aqui do Sport contra o Vasco, porque o Vasco não venceu desde a chegada do novo treinador e porque essa aqui é uma briga direta na parte de baixo da tabela, né? São duas equipes que precisam pontuar para se distanciar dessa situação incômoda da proximidade com a zona de rebaixamento, né? O Sport nas últimas 3 partidas não sofreu gols, embora
Eu acho que a defesa do Sport tenha problemas, vem conseguindo se livrar bem desses problemas aqui, mas como é um jogo onde as duas equipes precisam do resultado, precisam ir para cima, eu vejo um jogo bem aberto, e como as odds de over aqui não estão muito boas, não estão legais para trabalhar, eu vou entrar no ambas marcam, pagando 1,95. Para mim aqui uma entrada acima de 1,90 é bom nesse ambas marcam, entre Sport e Vasco. Maravilha, tudo certo aqui com o Stabet, deixa eu voltar para cá, bacaninha, cheiona na tua tela, valendo R$5.000, hein, por rodada no Brasileirão, em bancas na Instabet, você pode concorrer, o link tá aqui na descrição. Goiás e Atlético Paranaense, dois times que estão na zona de rebaixamento. O Goiás é o lanterna do campeonato e a tendência é que termine a competição aí nessa posição, se não na lanterna ou muito próximo disso, né? O Goiás tem muitos problemas e o Atlético Paranaense também tem muitos problemas, mas tem ainda assim um elenco um pouco mais jovem e que acho que ainda pode render um pouco mais do que vem rendendo, né? Não gosto de trabalhar nesse jogo pré-live porque é um jogo muito imprevisível, acho que é um jogo 100% para leitura de jogo mesmo, então não vou sugerir nenhuma entrada pré-live nesse confronto aqui. Vamos pro próximo. O próximo é um clássico, clássico alvinegro, Corinthians e Atlético Mineiro, jogo de muita história, né? O jogo que já praticamente deu título, aliás, deu título ao Corinthians, né? Já fizeram final de Campeonato Brasileiro, mas também em campeonatos de pontos corridos já chegou a ser jogo decisivo para a conquista corintiana. Nesse caso aqui, como o Atlético Mineiro venceu muito bem o Flamengo na última rodada do Campeonato Brasileiro, o Corinthians não vive um bom momento, e o Inter tem um jogo dificílimo contra o Santos, que a gente acabou de falar aqui. Em caso de uma vitória do Atlético Mineiro, ficar muito bem no campeonato, talvez até consiga chegar na liderança se a gente acertar o nosso prognóstico aqui do Santos fazendo um bom jogo contra o Inter, né? Então, é um jogo que eu quero prestar muita atenção também. O Corinthians, mesmo depois que trocou de treinador, ainda segue com vários problemas, principalmente na parte de marcação. Era um setor que foi sempre muito forte no Corinthians e que a gente vê aí o time tendo bastante dificuldade. Mas as duas equipes tiveram a semana cheia para poder trabalhar, e isso garante para a gente aí um jogo de bastante intensidade física, né? Um jogo que provavelmente vai ser muito brigado, muito disputado, mas eu gosto muito da maneira como o Atlético Mineiro procura enfrentar adversários que jogam de maneira mais reativa, como é o caso que muito provavelmente o Corinthians vai entrar nesse jogo, né? Tentando explorar bolas de velocidade, de contra-ataque, enfim, mais ou menos por aí que eu enxergo esse cenário. Portanto, para mim, com essa possibilidade do Galo vencendo o jogo e se tornar líder do campeonato, eu acredito numa vitória do Atlético Mineiro, tá pagando odd 2, eu acredito que qualquer coisa acima de 2 é muito bom trabalhar com o Galo para vencer esse jogo, então a minha entrada é seco na vitória do Galo, pagando 2 aqui contra o Corinthians nesse sabadão. Outro jogo muito interessante deste sábado é o encontro entre Grêmio e Ceará, dois times que estão nas fases avançadas também da Copa do Brasil. O Ceará acabou tendo um resultado negativo contra o Palmeiras, o Grêmio já teve melhor, né? Venceu a equipe do Cuiabá e se enfrentam na Arena do Grêmio. O Ceará não costuma baixar a cabeça, digamos assim, para time de camisa pesada, né, Tadeu? O Ceará é uma das equipes dessas equipes, digamos assim, que não sejam as maiores do campeonato, ela é uma das equipes que melhor joga quando enfrenta adversários mais tradicionais e de camisa pesada. De fato, é uma característica desse time do Guto Ferreira, mas aqui vai enfrentar o Grêmio, como a gente diz na linguagem do videogame, a galera mais antiga aí que jogava videogame em casa, tá com a flechinha para cima, né? O Grêmio tá vivendo um excelente momento no campeonato, ganhando partidas em sequência, mesmo as partidas onde não atua com o seu time titular completo, o Grêmio está conseguindo somar pontos e a famosa decolagem prometida pelo Renato Gaúcho parece que está começando a acontecer agora, né? Então a tendência é que a gente veja o Grêmio lutando na parte de cima da tabela e adversários como o Ceará dentro de casa são pontos importantíssimos para o Grêmio conseguir alcançar essa ambição aí de encostar lá no G4 do campeonato. Para mim aqui, o grande fator aqui é a ausência do Vina no Ceará, também está fora por Covid-19. A gente viu contra o Palmeiras na Copa do Brasil, fez muita falta. O time do Ceará parece outro time sem esse jogador.
né? A reposição dele é o Rafael Sobis, que já é aí um veterano, não tem a explosão física e não tem o bom momento técnico que vive o Vina, por exemplo, então esse jogador vai fazer muita falta. A tendência é que a gente veja o Grêmio com peças ofensivas de muita velocidade, o PP de um lado, Ferreira do outro, Jean-Pierre que voltou para o time aí, parece ter voltado muito bem, então para mim aqui a tendência é que o Grêmio tenha um certo domínio no jogo aqui, a exemplo do que aconteceu contra o Fluminense na última rodada. Sugestão de entrada pré-live é Grêmio no handicap asiático menos 0,75, né? Tá pagando 1,98, quanto mais próximo de 2 você conseguir essa entrada aqui, mais valor ela vai ter no Grêmio handicap asiático menos 0,75. Beleza? Beleza. O time que fez a história de Rogério Ceni como jogador, onde o Rogério Ceni é o maior ídolo da história, o São Paulo, vai até Fortaleza para enfrentar o time que fez a história de Rogério Ceni até hoje como treinador, né? Conquistou títulos e mais títulos pelo Fortaleza antes dessa saída meteórica para o Flamengo. Fortaleza e São Paulo. Posso dizer também que é o clássico dos distintivos mais fáceis de desenhar do país, né? Porque quem não sabe desenhar, quando vê é tudo reto assim, fica facinho com a régua, ó, pega uma régua assim, ó, você põe ali, põe aqui, não tem erro. Fortaleza e São Paulo, Tadioto. É um jogo muito interessante, é um repeteco aí de um confronto que já rolou nessa temporada no futebol brasileiro algumas vezes e nos proporcionou grandes jogos, né? Agora a gente tem aí as duas equipes vivendo momentos distintos, né? O Fortaleza com a estreia do Chamusca aí, que era ex-técnico do Cuiabá, agora vai treinar o Leão. Eu tô muito curioso para ver como que ele vai fazer, porque a filosofia de futebol que o Chamusca tinha no Cuiabá era até, de certa maneira, parecida com a filosofia que o Rogério Ceni estava implantando no Fortaleza. Então, acho que foi uma grande escolha da diretoria do Fortaleza para tentar manter a continuidade de um bom trabalho, né? É óbvio que o Chamusca vai dar a sua pitada nesse time e eu tô bem curioso para ver o que ele vai fazer. Eu não quero trabalhar pré-live nesse jogo justamente por causa disso, né? O São Paulo vive também um bom momento no campeonato. O Diniz parece que agora está um pouco mais tranquilo para poder trabalhar, está dando uma resposta que a torcida está gostando de ver. E então, assim, quero muito assistir esse jogo no live. É um jogo que eu pretendo trabalhar nele ao vivo e por isso não vou trazer nada pré-live nessa partida. Os dois jogos de sábado à noite, às 9h30, o primeiro deles é do time atual, do Rogério Ceni, o Flamengo, que recebe o Atlético Goianiense no Maracanã. Como a gente falou no último vídeo da análise da Copa do Brasil, que acreditamos mais uma vez no Flamengo, o Flamengo acabou perdendo para o São Paulo de novo, mas assim, já deu para ver que o Flamengo está, pelo menos a nível motivacional, um pouco mais comprometido e não fez uma má partida. Eu gostei do jogo do Flamengo contra o São Paulo, acabou perdendo o jogo por causa de uma falha individual do goleiro Hugo, aí, o jovem goleiro do Flamengo, que obviamente goleiros falham e ele vai passar por isso outras vezes na carreira dele. A questão é que era um jogo muito importante e ele não poderia ter falhado ali naquela situação, deixou o time numa situação bem complicada, mas à primeira vista, eu já gostei da forma como o Rogério Ceni chegou para trabalhar esse Flamengo. Quero assistir como vai se comportar no Campeonato Brasileiro contra o Atlético Goianiense, que foi um time que no primeiro turno deu trabalho para o Flamengo, acabou conseguindo uma vitória aí contra o Flamengo, que na época ainda estava bem badalado com a chegada do Torren. Então quero ver como vai ser esse jogo, também não vou trazer nada pré-live, quero acompanhar ele em live para ver o que sai desse Flamengo do Ceni aí. No mesmo horário, uma expectativa de um grande jogo, né? Palmeiras e Fluminense no Allianz Parque, até pela maneira como os dois times vêm se comportando, buscando jogar futebol efetivamente. Para mim, esse aqui é o jogo da rodada, é o jogo mais legal da gente acompanhar. A gente tem aqui o Palmeiras do Abel Ferreira já tendo algumas coisas que a gente vê a cara do Abel Ferreira assim, na equipe. É óbvio que as ausências recentes aí do Palmeiras, do Felipe Melo, do Wesley, jogadores importantes para essa mecânica de jogo que o Palmeiras vinha estabelecendo, vai fazer falta, ainda mais contra esse time muito bem montado do Fluminense aqui, mas o Palmeiras hoje é um time que tem alternativas, é um time que tem repertório. A gente viu agora na Copa do Brasil aí a escalação do Scarpa na lateral, por exemplo, que era uma coisa que até então era inesperada e que acabou funcionando muito bem. O cara até fez gol e fez uma grande partida. Então, assim, eu acho que vai ser
um jogo de dois grandes treinadores, uma equipe muito boa e que está se arrumando tecnicamente, que é a equipe do Palmeiras, e uma equipe taticamente, coletivamente muito bem aplicada, que é a equipe do Fluminense, né? Eu acho que não dá para a gente desconsiderar que o fator técnico, embora seja um jogo fisicamente que vai ser muito bem disputado, eu tenho certeza, mas no fator técnico o Palmeiras acho que leva um pouquinho de vantagem, né? Eu gosto de trabalhar gols nesse tipo de partida que não tem uma expectativa grande de gols, justamente por achar que são duas equipes que estão descobrindo uma forma de propor jogo, o que no futebol brasileiro é meio raro de se ver atualmente, né? Duas equipes que buscam o gol a todo momento, e essas duas equipes estão entrando nesse shape, assim, nesse estilo de jogo. Então por isso que eu gosto de trabalhar over aqui nesse jogo. A minha entrada vai ser over 2, pagando 1,77. Não é uma odd muito boa, mas a gente tem a segurança da devolução caso haja 2 gols na partida. Se você quiser ser mais ousado e quiser trabalhar o over 2,5, aí para encontrar 3 gols nesse jogo, eu acho que pode até ter cenário para isso, mas eu prefiro trabalhar com um pouco mais de segurança, já que a nossa odd média aqui está perto de 2 nessas análises, então eu prefiro trabalhar o over 2, que é mais seguro. Mas a minha dica é trabalhe mercado de gols nesse jogo, que vai estar bom para isso. Bom, todos esses jogos no sábado, véspera da eleição, aí domingo para tudo. A gente vai para as eleições municipais e na segunda-feira, quando a maioria das cidades já tiver definidos os seus novos prefeitos, vices e os vereadores, e algumas cidades ainda esperando aí a expectativa do segundo turno, a rodada ainda não terá terminado. Teremos 2 jogos rapidamente, né, Tadioto? Na segunda-feira, Coritiba e Bahia, e Botafogo e Red Bull Bragantino. Tem tudo para ser 2 jogos bem ruins. Eu não sei nem se eu vou assisti-los, mas assim, acredito que o Bahia é melhor que o Coritiba e faça valer essa superioridade, né? A gente viu aí o Bahia vencendo o Botafogo com um pênalti bem discutível no finalzinho, na última rodada. São jogos que pode acontecer de tudo, inclusive um pênalti de VAR no último lance do jogo. Acredito que esse do Bahia contra o Coritiba vai ser um pouquinho mais legal de assistir do que o Bragantino contra o Botafogo, que são 2 equipes que estão jogando mais no desespero do que qualquer outra coisa, né? Então, devido à instabilidade dessas equipes, eu pretendo trabalhar só o jogo do Bahia e Coritiba na segunda, e vou fazer isso com bola rolando também. Não tenho nenhuma dica pré-live para essas partidas de segunda. Perfeito, meu caro. E a gente se encontra então nas redes sociais do Apostas FC, aqui no AFC Dicas na semana que vem, com muito mais vídeos, muito mais conteúdo. Tem eliminatórias, tem Copa do Brasil, tem Campeonato Brasileiro, tem muita coisa para rolar na semana que vem. Claro, a rodada deste final de semana também, para todo mundo aproveitar as piques do Tadioto. Bom trabalho, boa rodada. Boa eleição para você também, Tadioto. Valeu, muito obrigado. Consciência no voto, galera. Gestão de banca é só o que a gente pede para vocês. Era isso e até o próximo vídeo. São as 2 coisas bem simples, né? Fazendo isso, a nossa vida com certeza fica muito melhor. Consciência no voto e gestão de banca sempre. Valeu, galera. Forte abraço.